Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lu do Ateliê Luiz e Perilo e do time Scrap das Gurias, e eu passei por aqui hoje para mostrar para vocês como eu faço esses porta-canetas removíveis, tá? Como vocês sabem, a Nair, que é uma das nossas queridas gurias do nosso time, tem um canal que é dela, que se chama Niartes e Reciclagem, que sempre está aqui nos comentários, né, o link pro canal dela. E na semana passada ela teve uma ideia muito legal. Num dos vídeos dela, ela convidou as seguidoras para entrarem num grupo de WhatsApp que ela criou, para que pudessem interagir, mostrar as coisas que elas fazem, trocar informações. E eu achei a ideia muito legal, genial. Entrei no grupo e comecei a conversar também com a Nair e com as seguidoras da Nair lá. E acabei comentando, assim, numa outra situação, elas estavam falando sobre esse tipo de prendedor de papel aqui, que é o binder. Ó, esse tipo aqui. E eu comentei que isso aqui era a invenção do século, que dava para fazer tudo com isso, inclusive porta-caneta. E aí as seguidoras da Nair ficaram curiosas, queriam saber sobre como é que era para fazer esse porta-caneta. E eu então resolvi fazer esse vídeo de dica rápido, a pedido então das seguidoras da Nair. Se tu ainda não conhece o canal da Nair, procura aqui embaixo na descrição, vai estar ali o link, vai lá ver, ela tem um monte de coisa legal. Aproveita para entrar no grupo dela também, que tá bem bacana. Essa aulinha de porta-caneta na verdade é uma aula que está dentro do meu curso online de cartonagem e que eu então resolvi dar de presente essa dica para todo mundo, certo? Antes de eu começar então, eu queria só lembrar para dar um joinha aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilha se puder e deixa um recado aqui pra gente, um comentário, ajuda muito, isso traz engajamento, aumenta as visualizações dos nossos vídeos e do nosso canal e a gente pode trazer mais e mais conteúdos aqui toda semana, tá bom? Então eu vou mudar de câmera pra gente poder ver como é que a gente faz esse porta-caneta com um binder. Vamos lá? Então, eu vou mostrar um pouquinho mais de perto esse aqui que eu já tenho pronto, ó. Aparentemente, parece que ele já foi feito junto com um livro, uma agenda ou qualquer coisa assim. Mas, na verdade, ó, ele abre por aqui e sai. E aí a gente pode colocar esta peça em qualquer coisa, em álbum, em livro, em agenda, em calendário de mesa, onde quiser. Daí a gente pode fazer da cor que a gente quiser também, certo? Eu vou colocar aqui de novo. Aí a gente fecha para não ficar marcado e, ó, pode escolher a altura que quiser, certo? E o que a gente vai precisar então para fazer essa pecinha rápida e fácil? A gente vai precisar de um pedacinho de papel qualquer, tá? Não precisa ser um papel grosso, pode ser um papel mais ou menos. Eu tô usando aqui um de 120 gramas. Pode ser um papel craft, pode ser um resto de envelope de papel pardo, qualquer coisa assim. Dá para usar o de 90 gramas? Dá para usar esse papel sulfite, mas ele é mais chatinho porque fica muito molinho quando a gente bota a cola. Nós vamos precisar de um pedacinho de papel, nós vamos precisar de um retalhinho de tecido qualquer, e cola e tesoura, e a gente vai precisar então de um prendedor desse daqui, e nós vamos precisar também de cola instantânea, tá? Cola instantânea pode ser utilizada qualquer uma. Eu gosto de usar desta marca aqui, porque esta marca aqui tem níveis de viscosidade diferentes, tá? Essa número 3 aqui, ela é mais gelatinosa, ela não escorre tanto quanto aquela cola instantânea que a gente compra no supermercado e que a gente cola os dedos, né? Eu, pelo menos, toda vez que eu uso, eu colo os dedos em algum lugar. Então, nós vamos usar uma medida assim, ó. Este meu binder aqui, ele tem 1,8 de largura. Se eu encaixar a régua aqui nessa bordinha, eu vou chegar a 1,8. Mas, tu pode fazer o porta
caneta no binder que tu tiver aí. Importante é tu medir essa largura e cortar uma tirinha de papel dessa mesma largura rente ao teu prendedor, tá? No caso do meu é 1,8, eu vou cortar uma tira então de 1,8. E a gente vai convencionar então que nós vamos também cortar ele com 12 centímetros de comprimento. Aqui. Doze centímetros. Aqui. Pronto. Isso aqui pro meu aqui é suficiente, tá? Eu vou pegar um tecidinho, vou passar cola branca normal. Aqui. Pode passar com pincel, pode passar com rolinho. Como eu vou fazer só um aqui, eu na verdade vou espalhar com o dedinho mesmo, mas pode usar o pincel. Só não é bom deixar sem espalhar, só com os riscos da cola, porque pode ficar aparecendo no tecido, tá? Então, aí a gente cola no tecido, estica direitinho. E nós vamos cortar as sobras com tipo meio centímetro só de sobra, porque a gente vai virar isso aqui para arrematar, mas a gente não quer que ele se passe um por cima do outro, tá? Então pode ser um meio centímetro só de sobrinha para a gente fazer a viradinha para arrematar, certo? Certo? Agora nós vamos arrematar na parte de cima e na parte de baixo. Não se preocupem com as laterais, que elas não vão ser arrematadas, tá? Então, ó, eu vou passar a cola aqui na beirinha, né, do papel. Vou dar uma espalhadinha. E aqui eu não vou usar espátula, tá? Porque a espátula vai acabar dobrando o papel junto. A gente usa o dedo mesmo, que a gente consegue com a pontinha do dedo sentir a borda do papel e ir puxando para ficar rente, sem barriga e sem amassar o papel, tá? Ó. A gente pode cortar rente aqui. E aí, a gente vai marcar o meio bem marcadinho, porque a gente vai colar um no outro. Dobra ele, vai com o dedo assim, ajustando as laterais para que não fique torto. E aperta bem apertado para não ficar nenhuma folguinha ali naquele canto. Ele vai ficar bem prensadinho. E enquanto a gente vai apertando, a gente já vai curvando ele para ele não ficar todo enrugado aqui pelo lado de dentro. Se a gente deixa secar estaqueado, na hora de virar ele vai ficar todo enrugado. Então a gente já vai fazer esse formato dessa volta na hora em que a gente estiver colando e apertando, tá? Nessa hora, o ideal é deixar ele secar, né? Deixar ele ficar sequinho, mas como eu quero mostrar, eu não vou esperar. Dá pra fazer? Dá, mas o ideal é deixar ele secar um pouco para ele ficar mais firmezinho, né? E não assim bem mole. Certo? Então, vamos considerar que ele está seco já, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta parte aqui, que é a dobrada, que não tá cortada, e vai
encaixar aqui, ó. Se olhar dentro do binderzinho aqui, ó, nessa partezinha que tem um, ó, tem um degrauzinho, ó, e a gente encaixa bem aqui dentro desse degrauzinho. Então a gente passa um pouquinho de cola instantânea. Não vai com a cola lá no fundão, tá? Senão ela transborda. Deixa mais pelo meio. Aqui, ó. Aqui assim. E aí a gente vai e dá uma empurradinha assim, de leve com a bordinha, só para pegar bem lá no fundo, mas de uma forma que não escorra. Encaixa embaixo desse degrauzinho aqui e pressiona um pouquinho, né? Aqueles segundinhos que é necessário para essa cola fixar, certo? E agora, ó, tá colado até aqui, ó. Agora a gente teoricamente só precisa colar o outro lado, né? Só que agora é a hora da gente medir o que a gente quer colocar aqui. Porque tem caneta bem grossona e tem caneta fininha, ou lápis, ou qualquer coisa assim. Então a gente só encosta aqui onde vai colar e vê o tamanhão que ficou isso aqui. Mas, né, a gente às vezes tem um canetão. Nesse caso aqui, eu tenho uma caneta média, ó. Só que ela passa reto. Então eu vou cortar esse pedacinho aqui e vou ir medindo. Vou cortando aos poucos, que é pra não arriscar cortar demais e não entrar, porque daí não tem conserto, né? Ó, vou medir de novo. Coloco aqui e vou ver se a minha caneta entra e fica. Essa aqui fica. Ela tá folgadinha, mas por causa dessa alça ela não passa, certo? Se eu quiser para uma outra caneta, essa aqui, por exemplo, não tá bom ainda. Eu vou tirar bem pouquinho, mais um pedacinho. E pro tamanho que eu quero, já tá bom, certo? O fato da gente ter passado bastante cola aqui por dentro, meio que arremata o tecido, ele não fica desfiando. Ainda assim, ele vai ficar para dentro desse degrauzinho, então não tem problema, é assim mesmo, o acabamento fica super bom. Agora sim a gente vai passar a cola instantânea lá do outro lado. E vamos segurar mais um pouquinho. Aqui. Coloca embaixo do degrauzinho. Às vezes dá até pra dar uma empurradinha, se o degrauzinho tá meio fechado. A gente pode dar uma empurradinha aqui com uma ferramenta qualquer. Mas normalmente ele entra sem precisar de nada. E a gente segura aqui um pouquinho, né? Olha aqui, ó. Ele tá torto assim porque eu tô fazendo ele mole, tá? Se tiver paciência de esperar dar aquela secadinha, ele fica mais firme para trabalhar e não amassa. Certo? Mas já fixou. Ó, deixa eu arrumar aqui. Porque eu tô fazendo muito rápido. Ó. Tá? Enquanto ele tá secando, deixa ele assim. Não deixa ele na posição aberta, senão esses ferrinhos vão marcar ali, tá? Mas já está pronto. É isso aqui mesmo. A gente pega uma outra peça qualquer. Isso aqui pode ser colocado na capa, ou se tem arquivos e coisas, pode ser colocado por dentro também, ó. Se eu quiser colocar aqui por dentro, ele fica também, ó. Tá vendo? E fecho e tá aqui, eu posso usar. Deixa eu tirar o outro pra gente ver melhor. Ó. Eu posso usar ele enfiado dentro. Se eu tiver uma capa interna, se eu tiver cadernos separados, ó. Viu?
É legal, né? Eu acho muito legal essa ideia. Até porque muitas vezes a gente faz uma peça que a gente não previu que queria um porta-caneta. E aí, às vezes, a peça já tá pronta e a gente lembra, puxa vida, podia ter colocado um porta-caneta. É só fazer depois e ainda por cima ele fica uma peça removível. Se for um bloquinho, uma agenda qualquer e a gente quiser depois que terminar de usar, tirar e usar em outra coisa, né? Então era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenham gostado dessa dica. E não se esqueçam de curtir o vídeo se gostaram, se inscrevam no nosso canal e segue a gente nas redes sociais. E eu volto a qualquer momento com outro vídeo. Tchau, tchau!